Realmente a saudar a todos com a paz e com a graça do Senhor e realmente dar boas-vindas, especialmente aqui a este casal, à Dona Ana Maria e António, sim. Falamos também da parte de tarde, realmente que sejam muito bem-vindos realmente aqui ao nosso meio. E estamos a estudar, portanto esta é a 11ª aula, estamos a falar sobre dons espirituais, onde nesta noite vamos falar sobre 3 dons. Vou tentar realmente ser rápido e também poder passar realmente sobre isto, porque os 3 enquadra-se aqui também num outro conjunto familiar, realmente são próximos, são quase primos, estes dons, portanto, que é o dom da profecia, de ensino e o dom de exortação ou de encorajamento. Vamos começar talvez por, então, o primeiro, pelo dom de profecia, mas antes disso queria dizer que há diferença entre dons e talentos. Dons espirituais são dados pelo Espírito Santo. Um talento é aquilo que nós podemos aprender, podemos praticar e podemos desenvolver. Portanto, é algo diferente. Também, dons espirituais não têm a ver com cargos nem com responsabilidades, mas todos nós, aqueles que são crentes no Senhor Jesus Cristo, que creem realmente em Deus, todos esses que nasceram de novo, que são novas criaturas, que foram selados pelo Espírito Santo, a partir daqui, desta altura, realmente nós temos um dever espiritual de poder exercer todos estes dons. Mas o Espírito Santo vai concedê-los, de certa forma, realmente a cada um de uma maneira especial. É quase como nós, quando vemos um jogo de futebol, existe o guarda-redes, existe os defesas, existe os médios e os atacantes. Todos eles estão a trabalhar com um objetivo, apesar de ter cargos diferentes. O avançado não pode jogar a bola com a mão, mas o guarda-redes já o pode fazer. Então cada um tem as suas características e diferenças, com o objetivo de realmente de conseguir marcar o maior número de golos, de meter a bola na baliza do outro, mas também impedir que o adversário, então aquele que conseguir mais golos, realmente a diferença de golos, é aquele que ganha. Então essa equipa trabalha para essa vitória. Quando olhamos também para uma orquestra, nós vemos vários tipos de instrumentos, todos eles com o objetivo de produzir realmente uma música magnífica, desde o maestro até aos instrumentos de sopro, de cordas, de percussão. Todos eles são importantes na produção dessa melodia que vai transmitir realmente um sentimento, uma emoção, no sentido que nos agrada realmente ao ouvido, à nossa alma também. Quando olhamos aqui para os dons espirituais, é para a edificação realmente da igreja, que Deus concede para que também a igreja cresça em harmonia. E da mesma forma há pessoas que sentem uma coisa diferente, outra maneira diferente, e vemos realmente esta pluralidade, mas há um só Deus e um só Espírito. E realmente vemos aqui que isso é manifesto desta maneira. Então nós estamos a falar, esta é a 11ª aula, vamos começar pelo dom de profecia, que é a capacidade dada por Deus para proclamar ou declarar a vontade divina, interpretar os propósitos de Deus ou se dar a conhecer de forma a verdade de Deus. Portanto, quando nós olhamos aqui, há 2 passagens principais que nos falam realmente sobre o dom de profecia, uma aqui em Romanos, no capítulo 12, nós ao vermos aqui estes 3 versículos, vemos: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, e fala-nos, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. E agora fala-nos, se é ministério, é ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ao que exorta, use esse dom em exortar. Portanto, vemos aqui os 3 dons que nós estamos aqui a abordar: o dom de profecia, o dom de ensino e de exortação. O que reparte, façam-no com liberdade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Fala-nos aqui, o apóstolo Paulo está a falar à igreja de Romanos, onde está a explicar realmente aqui algo sobre estes dons. E aqui
No dom de profecia nós vemos a palavra do grego profetenein, que é falar em nome de alguém, em favor de alguém. Portanto, o significado que vem dessa palavra profecia são aqueles que falam no nome de Deus. Já do Velho Testamento nós víamos que Deus usou homens e mulheres para realmente poderem ser os representantes, ser a voz ativa de Deus na terra. E nós, ao verificarmos várias passagens, nós vimos vários homens e mulheres que foram usados nesse sentido. E então, profecia significa declaração do que não se conhece por meios naturais. Esta passagem, por acaso, é uma passagem triste, em que fala lá também da profecia, desta palavra profecia, que foi na altura em que o Senhor Jesus Cristo foi preso e começaram a zombar dele. Então, tendo os olhos vendados, eles maltrataram e diziam: profetiza agora e diz quem é que te bateu. Portanto, este conceito eu só estou a tentar usar aqui para nós percebermos um bocado o conceito que é nós não dizermos de coisas naturais, mas é algo sobrenatural porque nós estamos a falar de Deus. E a pessoa que fala em nome de Deus não está a falar de algo natural, não é algo que se possa ver, porque Deus é em espírito e é importante que nós o adoremos em espírito e em verdade. Não é algo que possa ser físico desta forma. Portanto, vemos que aqui o foco deste dom é comunicar o que Deus quer que seja dito com clareza, criatividade e poder, também chamado o dom de pregação. Vemos aqui Judas e Silas, que também eram profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Vemos também aqui a função primária deste dom não é predizer o futuro, porque Deus muitas vezes fala na sua palavra de coisas que estão para trás, de coisas que estão no presente e de coisas futuras. O profeta fala em nome de Deus. E ao falar em nome de Deus está a falar tanto de coisas que aconteceram para trás, como de situações atuais, como de situações que a palavra de Deus nos diz, também de situações futuras. Portanto, mas é confrontar as pessoas com verdade sobre as coisas de Deus e aos homens tendo como resultado convicção e arrependimento. Portanto, vemos aqui, tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se é de profecia segundo a proporção da fé, conforme vimos também aquela mesma passagem. Vemos aqui que também Deus dá uma habilidade espiritual a certos membros do corpo de Cristo em receber e comunicar uma mensagem imediata de Deus ao seu povo mediante revelação divina. Ou seja, vamos verificar aqui que existem alguns distintivos aqui desta forma, que é, as pessoas que têm este dom defendem a causa de Deus diante do mundo. Portanto, são pessoas que proclamam as Escrituras com autoridade. Vê a verdade que os outros normalmente não conseguem ver e desafia-os a reagir. Verificamos também que compreende o coração e a mente de Deus através de experiências por que passou. Portanto, é perspicaz, estimula a ação, não se compromete, é ousado, tem autoridade e convincente e confronta. Portanto, vemos aqui alguns também cuidados que estas pessoas têm que ter, no sentido que deve ter consciência de que aqueles que o ouvem podem rejeitar a mensagem, se não for falada também com amor e compaixão. Deve evitar o orgulho, que pode levá-lo a pensar que está sempre certo, e isto desencoraja os outros e pode levá-los a não quererem ouvir o dom. E deve-se lembrar que cada profecia deve ter como base o discernimento das Escrituras. Podemos ver aqui alguns exemplos, o caso talvez em que é considerado talvez o maior dos profetas, com o caso de João Batista, o mensageiro que preparou o caminho diante de Jesus. Vemos aqui quando o Senhor Jesus Cristo fala, sim, que saístes a ver um profeta. Portanto, isto falando realmente de João Batista, sim, eu vos digo, muito mais do que um profeta. Portanto, vemos aqui também alguns exemplos no caso das filhas de Filipe, que
portanto, Filipe, que ele era evangelista, portanto, isto já no livro de Atos, em que no versículo 9, no capítulo 21, diz: tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão na mão dos gentios. Portanto, vemos aqui estas passagens de 4 profetas, e aqui o caso de Ágabo, que realmente profetizou sobre o cinto do apóstolo Paulo, daquilo que havia de acontecer realmente também em Jerusalém. Fala-nos também aqui sobre a situação do profetizar, onde realmente nós vemos no capítulo 13 esta comparação do amor, em que realmente é necessário existir amor. Portanto, vemos aqui: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Portanto, aqui começa a falar que acima dos dons, de todos os dons, existe o amor, e fala realmente aqui nesta passagem: ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha também a fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Portanto, vemos aqui esta situação também aqui sobre isto, que encontramos também em 1 de Pedro. Temos assim também tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Portanto, isto falar sobre a palavra profética, que realmente é algo bom, que nos ilumina, até o dia clareia e a estrela da alva nasça em vosso coração. Este exemplo fala-nos realmente da estrela da alva, o Senhor Jesus Cristo, que há de realmente vir, e até lá nós temos estas palavras proféticas, que realmente que servem-nos de candeia, que realmente brilha quando nós estamos neste lugar tenebroso, neste mundo. Vemos no versículo 20: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, aqui o que está aqui realmente a falar o apóstolo Pedro nesta passagem é a dizer que toda a palavra de Deus em que nós temos hoje num manual, numa Bíblia, em que realmente reúne tudo isto, foram homens, não foi particularmente para um homem, não, mas foi para toda a humanidade. E realmente ele serve-nos realmente de exortação aqui, em que toda esta profecia da Escritura realmente vem dar cumprimento a esta palavra profética que nós vimos aqui, que é a luz que ilumina o nosso caminho, como diz também o salmista. Portanto, profecia é a capacidade dada por Deus para revelar a verdade, proclamá-la de forma relevante e oportuna para compreensão, correção, arrependimento ou edificação. Portanto, conforme vemos aqui em Coríntios, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. E diz-nos a outra profecia, ou seja, começa a falar de vários dons e fala realmente sobre aqui o dom da profecia, que vamos ver aqui mais à frente. Portanto, aqui o que nos diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um o Espírito é dado a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas. E agora fala-nos aqui: e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer.
Portanto, vemos aqui realmente esta nova explicação aqui em Coríntios, que o apóstolo Paulo está a falar sobre os diversos dons e foca aqui também no dom da profecia. Vemos aqui também uma das coisas que encontramos também em várias passagens no Velho Testamento, é que são a profecia, os profetas são aqueles que falam a mensagem de Deus para o povo sobre influência do Espírito de Deus. Portanto, e vemos aqui várias passagens que falam sobre isso. Vemos também aqui em Deuteronômio uma das coisas que acontecia no Velho Testamento, que é, se a profecia não fosse cumprida, se aquela pessoa que fosse falar em nome de Deus, e se as coisas não acontecessem daquela forma, realmente esse falso profeta o puniam com pena de morte. É isto que realmente nós vemos na palavra de Deus, nos livros aqui no livro de Deuteronômio, em várias passagens em que fala isso. Agora, quando nós voltamos ao tempo atual para a igreja, quando nós vemos a exortação que o apóstolo Paulo explica e diz, e começa a colocar ordem na igreja de Coríntios, que eles tinham todos os dons. A igreja de Coríntios era aquela que nós vemos que tem todos os dons espirituais, em que o apóstolo Paulo dizia, mas estava realmente muito confuso. Então ele coloca ordem lá na igreja, no sentido em que ele diz aqui, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Portanto, já não há, imaginem se isto fosse no tempo do Velho Testamento, coitado de muitos, que as coisas não eram cumpridas. Portanto, dessa forma realmente tem que existir aqui também a capacidade de nós, ao escutarmos, também julgarmos e verificarmos. Isto vem de Deus ou não? Portanto, o foco deste dom é comunicar o que Deus quer que seja dito, com clareza, criatividade e poder. Conforme já falamos aqui, o chamado dom de pregação. O caso aqui, Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Encontramos aqui no livro de Atos. Portanto, a função primária deste dom não é permitir o futuro, como já falamos, mas a confrontar com a verdade sobre Deus aos homens, portanto, sobre essa situação. E então aqui o que nós vemos é que Deus dá uma habilidade espiritual a certos membros do corpo de Cristo a receber, a comunicar esta mensagem imediata de Deus ao seu povo mediante a revelação divina. Portanto, já falamos também sobre este mesmo dom. Falamos aqui também já sobre a parte distintiva, portanto são aqueles que defendem a causa de Deus diante do mundo, portanto proclamam as Escrituras com autoridade, vê a verdade que outros normalmente não conseguem ver e desafia-os a reagir. Compreende o coração e a mente de Deus através de experiências por que passou. Agora sim, é perspicaz, estimula a ação, não se compromete, é ousado, tem autoridade e é convincente e confronta. Portanto, é aquela pessoa que muitas vezes abana-nos e de certa forma realmente coloca-nos o desafio, porque qualquer experiência que nós tenhamos com Deus é uma experiência transformadora. Relativamente aos cuidados, eu penso que já falamos sobre... Exatamente, já falamos sobre isso e já falamos também aqui sobre este. Eu penso que alguns aqui estão repetidos. Exatamente. Ok. Agora aqui sim. Só aqui acompanhar. Portanto, o Espírito Santo dá testemunho de Jesus Cristo, ou seja, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo a falar exatamente isto, que Ele iria enviar o Consolador e Ele mesmo testificará das suas palavras. Portanto, o que nós estamos a verificar aqui é que... quando o apóstolo Paulo fala aqui em Gálatas 1:8, ele diz, mas ainda que nós mesmos... ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenha anunciado, seja anátema. Ou seja, deve ser rejeitado, deve ser algo que deve ser eliminado. Portanto, quando nós estamos aqui a falar de profecia, não é anunciar coisas novas, porque o Senhor Jesus Cristo, quando foi à cruz, Ele disse, está consumado, já está tudo feito, não é necessário agora vir
mais alguém ou outros profetas que vêm falar de coisas diferentes daquilo que já está e que nós temos a Bíblia, a palavra de Deus nesse sentido. E nós, se olharmos à história, muitos outros, apesar de não conhecendo a palavra de Deus, tentam seguir exatamente isso de coisas que aconteceram. Nós vemos o islamismo surgiu exatamente dessa situação. Houve um anjo que apareceu e realmente falou, como é que se chama o profeta Maomé, que ele recebeu esta mensagem de um anjo que lhe apareceu e revelou-lhe outra coisa diferente daquilo que existia, e a partir dali começou realmente a seguir essa situação. E nós vemos aqui, ainda que um anjo do céu vos anuncie outra coisa diferente, devem colocar de parte. O profeta também, chamado profeta Joseph Smith, também a mesma coisa, e começou um movimento chamado dos Mormons, em que começou exatamente a mesma situação. Portanto, nós vemos claramente que o dom de profecia não é agora uma coisa nova que agora Deus vem mudar, coisas diferentes. Não. O Senhor Jesus Cristo nos falava quando falava no final dos tempos, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Portanto, nós vemos claramente essa situação aqui também nesta passagem, esta passagem que nós também já lemos também da mesma forma. Portanto, aqui eu penso que este também está repetido, já falamos aqui também sobre isso. Queria também agora falar aqui também de outra situação que tem a ver com a parte de dom de profecia, em que nós vemos que ao longo da Bíblia, mesmo aqui há uma certa situação que é o papel às vezes de mulher na igreja. E quando nós olhamos para aqui para o dom de profecia, nós vemos que ao longo de toda a história existiu também profetisas. Nós vemos o caso em Êxodo, logo no início, a irmã de Araão, de Moisés, Miriam, era profetisa. Débora, além de ser juíza, também era profetisa, encontramos em Juízes. Vemos também em 2 de Reis, Hulda. Vemos em Neemias, Noadia. Também vemos aqui em Isaías, que não comenta aqui o nome desta profetisa, mas ele diz que foi ter com essa profetisa. E vemos também o caso logo no início, quando o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo. Havia uma profetisa, Ana, que era uma mulher já viúva, portanto já há longos anos, e que realmente pôde ver ali o Senhor Jesus Cristo. Falamos também aqui das 4 filhas virgens que profetizavam aqui também, que eram as filhas de Filipe. E inclusivamente mesmo no início do livro de Atos diz: nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. E fala, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Como vemos, encontramos também aqui uma passagem, também o apóstolo Paulo fala à igreja de Coríntios: e toda a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça. Falamos aqui de alguns assuntos, conforme realmente eu falava no início. Há pessoas que interpretam as passagens de diversas maneiras e há várias opiniões, portanto, sobre isto. Há claramente também uma indicação do apóstolo Paulo, na mesma igreja de Coríntios, que a mulher realmente deva estar realmente calada. Era óbvio na altura em que não existia ensino nas próprias mulheres relativamente a isso. E então nós, ao olharmos para diversas situações, há pessoas que realmente seguem muito à risca esta passagem, e então a mulher deve estar em silêncio. Há outras pessoas que realmente, ao interpretarem também, veem que o papel da mulher tem papel realmente ativo também nesta situação. E então estas passagens que parecem que se contradizem realmente nestas situações, nós temos que interpretar que é uma realidade que existiu sempre ao longo de toda a história, em que houve mudanças também de comportamento. Nós vemos o caso relacionado com o cabelo, o homem de cabelo comprido, que o apóstolo Paulo realmente exorta também nessa situação. E nós vemos os nazireus que realmente não cortavam o cabelo, eram pessoas consagradas a Deus. E vemos ao longo do tempo realmente várias mudanças em que existiu, às vezes, como acontece connosco. Se nós fôssemos usar os mesmos vestuários que existiam naquela altura, nas mesmas culturas,
culturas. Portanto, são situações totalmente diferentes. Nós encontramos também o Concílio de Jerusalém, em que a partir daquela altura começou a existir o Evangelho a ser pregado aos não-judeus que tinham outras formas de cultura e foram perguntar: o que é que nós devemos fazer então com isso? Tenho que praticar a circuncisão ou não? Então há coisas que estão a ver com a situação de cada uma das culturas, e há pessoas que têm uma maneira de olhar e interpretam e acham, e nunca podemos dizer que o A está correto, que o B está correto em relação a isso. Portanto, há pessoas relativamente a esta situação que são apologistas do uso do véu relativamente à cobertura da cabeça por parte da mulher. Há certas situações de pessoas que acham que a mulher realmente na igreja deve estar calada, neste sentido, conforme o que o apóstolo Paulo indica, mas vemos também outras passagens em que há outras pessoas que interpretam realmente de maneiras diferentes, em que há culturas e aspectos também diferentes de umas para outros, e vemos que ao longo de geração Deus tem usado homens e mulheres. E relativamente aos dons, os dons é para a igreja. Enquanto que nós vemos que relativamente aos cargos na igreja é mencionada a parte do homem, relativamente aos dons, não há dons de homens nem dons de mulheres. Os dons são distribuídos de igual forma. Portanto, neste sentido, o que é importante é que o Espírito faz conforme o que lhe quer. E acho que da nossa parte deve existir liberdade no sentido de que, conforme o Espírito, conforme realmente as situações. De qualquer maneira, queria só apresentar aqui alguns aspectos relativamente sobre isso, e que nós devemos compreender da mesma maneira como estávamos a falar, que há diferentes posições no campo de futebol, há diferentes posições numa orquestra, há diferentes dons que é dado e maneiras às vezes de interpretar que uns acham de uma forma, outros acham de outra, e temos que ver que Deus nos chama para umas coisas, outros chamam para outras, mas é o facto de nós estarmos unidos ao serviço realmente de Deus é que formamos uma igreja, um só corpo. Da mesma forma como nós vemos, o nosso corpo tem diferentes funções e cada um faz coisas diferentes, portanto, mas tudo ele forma só um só corpo. Nós também devemos formar da mesma maneira, sendo a cabeça, o Senhor Jesus Cristo. Vemos também aqui realmente também uma exortação que vemos em Mateus, que o Senhor Jesus Cristo falava: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos, porque pode alguém colher uvas de um espigueiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda a árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Portanto, temos aqui esta exortação relativamente em este dom de profecia e que devemos ter cuidado. Por isso nós vimos há pouco que devemos julgar os profetas. Em Tessalonicenses também nós vemos aqui: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda a forma de mal. Em 1 Coríntios, aqui no capítulo 14, diz: mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador, e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará, rosto em terra, e adorará em Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. É uma das formas realmente que nós vemos através deste dom da igreja, em que nós podemos discernir realmente se a igreja está no bom caminho ou não está no bom caminho, através deste dom de profecia, o dom de pregação, em que realmente pela maneira como nós transmitimos a verdade bíblica, que nós devemos analisar e saber se verdadeiramente Deus está connosco. Também vemos aqui em 1 Coríntios, num versículo mais abaixo, no versículo 39, portanto, meus irmãos, busquem com dedicação
o profetizar e não proíbam o falar em línguas. Vamos mais à frente falar sobre este dom também do dom de línguas. A profecia no Novo Testamento é uma pregação comum, é uma manifestação sobrenatural dada para edificação, exortação e consolação. Muitas vezes nós pensamos, olha, vai ser o A a falar, vai ser o B a falar. Nós temos que pensar que quando vai alguém falar, é Deus que está a falar conosco. Uma pregação pode ter o caráter profético, mas nem toda a pregação é profecia. Quando o autor citado diz que a profecia deve conter doutrina, certamente que quer dizer que ela tem que ter fundamento doutrinário e bíblico. Como é que nós vamos julgar se a profecia, se a pregação que está a ser anunciada é correta ou não? Analisando as Escrituras. Portanto, a profecia não pode acrescentar nada à Bíblia. A partir do momento que nós já acrescentamos ou retiramos, ou seja o que for, não estamos a ser corretos. Portanto, e aí as pessoas ao julgar podem verificar da mesma maneira como o Velho Testamento. Não é assim. O dom de profecia tem 3 finalidades básicas em proveito da igreja, conforme vimos aqui em 1 Coríntios. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Portanto, é aquele que realmente defende a causa de Deus diante do mundo, proclama as Escrituras com autoridade, vê a verdade que os outros normalmente não conseguem ver e desafia-os a reagir. Portanto, compreende o coração e a mente de Deus através de experiências por que passou, é perspicaz, estimula a ação e não se compromete. É ousado, tem autoridade e é convincente e confronta. Portanto, aqui ele proporciona consolo e esperança para lidar com situações do dia a dia. Portanto, é capaz, então, conforme vimos, de edificar, de construir, principalmente de falar em nome de Deus. Dá uma apresentação sobrenatural do conselho de Deus para que a vida seja transformada ao máximo. Vemos também aqui um caso que vemos em Jeremias. No capítulo 23, versículo 28 diz: o profeta que teve um sonho, que conte o sonho. E aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Que tenha palha com o trigo, diz o Senhor. Ou seja, não deve haver mistura de palha com o verdadeiro trigo, da verdadeira profecia transmitida por um servo ou serva de Deus, pela inspiração do Espírito Santo. E às vezes nós podemos ver muitas pregações, muitas pessoas que realmente falam em nome de Deus e às vezes não sai de lá nada. Às vezes pessoas que dão uma introdução de 15, 20 minutos e depois falam ali numa passagem. Outras pessoas que às vezes usam para anunciar outras coisas, em vez de falar da verdadeira mensagem de Deus. Temos que ter realmente cuidado. Pessoas que às vezes falam nas pregações mais de si próprios do que às vezes da palavra de Deus. E é isto que realmente alguns cuidados devem existir para quem usa este dom de profecia. Deve-se lembrar que para dar tem de estar de bem e cheio do Espírito Santo. Realmente nós não podemos falar daquilo que nós não temos. Portanto, estamos a ser hipócritas nesse sentido. Portanto, devemos também ter consciência que aqueles que o ouvem podem rejeitar a mensagem, se ela não for falada com amor e compaixão, deve evitar o orgulho, que pode levá-lo a pensar estar sempre certo, e isso desencoraja os outros e pode levá-los a não querer ouvir o dom, e deve-se lembrar que cada profecia deve ter como base o discernimento e as Escrituras. Passando para a parte do ensino, nós vemos aqui também que o dom de ensino dá a habilidade de partilhar o conhecimento, e aqui o que distingue do outro relativamente a isto é um conhecimento de uma forma já mais racional. E de auxiliar no crescimento, no desenvolvimento, e irá servir na edificação de membros em Cristo. Vemos aqui esta passagem: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Nós vemos muitas vezes que o Senhor Jesus Cristo falava de parábolas,
e era necessário alguém explicar as parábolas. E então estas pessoas que vão dar este ensino, que vão explicar coisas que são às vezes de difícil compreensão, são estas pessoas que têm a capacidade de dar realmente o ensino. Nós vemos o caso aqui também de Apolo. Nesse mesmo tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. E ele, instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começando a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram os discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muitos aqueles que mediante a graça haviam crido. Vemos uma pessoa que realmente era poderosa aqui nas Escrituras, nesta parte do ensino. Portanto, o ensino é a habilidade de explicar, de entender e comunicar a fé cristã e a palavra de Deus de maneira que os outros possam compreendê-las e aplicá-las à própria vida. Em consequência do exercício destes dons, outros membros do corpo de Cristo são preparados e amadurecem, crescendo em graça, tornando-se discípulos mais eficazes. Aqueles que possuem o dom de ensino são capazes de comunicar a informação relevante à saúde e ao ministério do corpo e de seus membros, de maneira que outros aprendam. Portanto, a parte distintiva que estas pessoas têm é que eles proporcionam um discernimento racional bíblico. Já é algo que nós, enquanto que o outro nos apela realmente às coisas espirituais, aqui apela-nos à parte racional, para explicarmos situações de difíceis interpretações. Portanto, são pessoas capazes de instruir, repreender, corrigir e treinar em justiça. Dá a apresentação racional e completa do conselho de Deus para que a vida seja transformada ao máximo. Vemos também que estas pessoas são precisos e dão aqueles detalhes, são minuciosos a todas as coisas, a todos os aspectos, enquanto que nós vimos numa apresentação falam de um papel muito mais global. Estes vão aprofundado, ver detalhe por detalhe, e foi ali, e fez aquilo, e disse aquilo. Portanto, estão atentados realmente a esses detalhes, preparam-se por longos períodos de estudo e de reflexão, gostam de estudar, de meditar, conforme vimos o exemplo de Apolo. Estas pessoas também devem ter aqui alguns cuidados. A percepção de que possuir conhecimento ou compreensão bíblica de uma maneira superior pode também dar aqui origem ao orgulho. Ao ensinar, pode focar demasiado em detalhes e falhar nas aplicações práticas, porque está tão envolvido no que diz, naquilo, e há um conhecimento, há uma sabedoria, mas às vezes pode faltar depois a parte prática, que o objetivo realmente é que as pessoas possam levar a ter algumas ações daquilo que aprendem. Portanto, é o mesmo que nós andamos na escola e depois não temos uma profissão. Portanto, aprendemos, mas depois não exercemos. Deve lembrar-se que a espiritualidade não é medida pela quantidade de conhecimento. Portanto, nós quando olhamos aquela situação daquele pai que falou para os 2 filhos para irem realmente trabalharem para o campo, ou um diz que sim, mas não foi, o outro realmente que disse que não, mas acabou de ir. Qual foi aquele que fez melhor a vontade do pai? Foi aquele que praticou. Portanto, nós vemos o caso de Salomão, com muita sabedoria e muito conhecimento, os fins dos seus dias, deixou-se levar realmente por mulheres a adorar outros deuses. Portanto, tem que ter cuidado que realmente não é pela quantidade, é importante o conhecimento, mas tem que existir uma aplicação prática. Relativamente então ao último, ao dom da exortação, portanto é a capacidade divina de apresentar, portanto é aquelas pessoas que confortam, que estimulam a ação, aqueles que estão desencorajados a vigar na fé. Vemos aqui realmente em Romanos 12:8, o que exorta, faça-o com dedicação.
Portanto, vemos também aqui esta passagem: até a minha chegada, aplica-te à leitura e à exortação e ao ensino. Falamos há pouco no ensino, vemos aqui a parte da exortação. Portanto, a exortação é o encorajamento, é o dom de estimular os outros através de conselhos sábios e oportunos. Esse dom constrói o corpo de Cristo, ajudando discípulos novos, jovens e adolescentes a deixar o pecado e a acreditar no poder do Espírito Santo. É também chamado o dom de aconselhamento. Portanto, são aquelas pessoas que têm muita paciência e são capazes de estar sempre ali a repetir: mas vai lá, anda lá, e assim, e assado, sempre ali a exortar. Portanto, é quase como os pais para os filhos, a repetir sempre ali a mesma coisa, com amor, com compaixão, ali, sempre ali, sempre ali. Portanto, são aquelas pessoas que ficam ao lado daqueles que estão desencorajados para fortalecê-los e reafirmá-los. São aquelas pessoas que desafiam, que confortam, que confrontam os outros para a verdade e a esperança na promessa de Deus. Leva os outros a agir aplicando a verdade bíblica. Vemos aqui também que são pessoas que motivam os outros a crescer, enfatiza as promessas de Deus e tem confiança na sua vontade. É uma pessoa positiva, motivador, desafiador, e vem aqui a parte do teimoso e repetitivo. Portanto, são pessoas que têm aquela paciência de continuar sempre a exortar, sempre a chamar a atenção, até que as pessoas realmente mudem. É encorajador, é animador, sustentador e de confiança. Portanto, alguns cuidados para estas pessoas: podem ser extremamente otimistas e muito simplista. Deve tomar tempo para compreender onde os outros estão e do que eles necessitam, e pode querer dizer somente coisas positivas para os outros, evitar às vezes ser direto e confrontá-los quando é necessário. E vou terminar com esta passagem, este exemplo de Paulo e de Barnabé, em Atos, no capítulo 14, que diz: e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icónio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Portanto, são estas pessoas que realmente, apesar do trabalho que realmente tem sido feito, mas que tentam sempre desafiar as pessoas a permanecer realmente firme aqui desta forma. Realmente vemos aqui estes 3 dons e dessa forma realmente nós vemos que todos eles são importantes e todos nós temos responsabilidade de os pormos em prática. Agora, há pessoas que o Espírito Santo concede realmente habilidades sobrenaturais para que realmente possam usar estes dons realmente de uma forma extraordinária. Portanto, que o Senhor possa nos abençoar e possamos ter conhecimento para nos identificar qual é o nosso papel, qual é o nosso papel realmente neste mundo, o nosso papel realmente na igreja, como é que nós podemos ser úteis, o que é que realmente Deus pretende de cada um de nós. E desta forma realmente que nós possamos aprender e ter conhecimento de que maneira Deus age realmente na sua igreja. Ele tem um propósito para a vida de cada pessoa e realmente Ele deixou aqui a igreja, a sua família, que um dia irá realmente também estar nas bodas do Cordeiro, para todos aqueles que permanecerem realmente fiéis e firmes na fé, realmente apesar das tribulações, das dificuldades que nós encontramos nesta vida. Tudo isto serve para nos pôr à prova a nossa fé, realmente a nossa dedicação para com Deus. E dessa forma realmente terminamos aqui o estudo bíblico. Vamos ter ainda um período de oração, onde vamos orar pelas diversas situações que cada irmão, cada irmã possa realmente sentir, e desafiava aqueles que estão também a assistir a que possam agora ter um momento em que possam fechar os seus olhos e possam conversar com Deus, como
qualquer pessoa que converse com o seu amigo realmente mais querido, e dessa maneira desafiava as pessoas que estão em casa a poderem fazê-lo também nesta altura, da mesma maneira como nós vamos fazer agora. Que o Senhor nos abençoe.